Boa tarde, pessoal. Meu nome é Frederico. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em Letras da FURG, com uma área de concentração em História da Literatura. Eu venho com esse trabalho. A minha proposta é fazer uma análise do livro Como e Por que Ler Poesia Brasileira do Século XX, do autor Italo Morricone, tendo em vista que nós não poderíamos chamar especificamente o texto dele de uma história da literatura ou da possibilidade de fazer uma história da literatura. No entanto, o autor se enamora de ideias em que fazem muito sentido para mim no que tange a ideia benjaminiana de abertura da história. Quando nós pensamos na seleção de um cânone, quando nós pensamos na formação de um referencial, textual para que se possa desenvolver teoricamente um livro, né, um texto, pensar essa abertura da história não é nada mais, nada menos do que expandir um pouco as fronteiras, se liberando do que nós temos como uma forma cristalizada de cânone, baseada na ideia de que existiram autores, esses autores foram famosos por suas razões específicas, mas com o passar do tempo, outros autores que estavam junto deles e outras formações artísticas, né, acabaram sendo deixadas de lado. Quando se pensa de uma forma geral na história da literatura, nós acabamos caindo eu chamaria de um vórtice, onde não se tem muita saída, que nos escapa, que é a questão da cronologia. E a cronologia, ela se insere num campo onde toda formação vai ter uma ordem e nós precisamos colocar tudo ordenadamente em caixinhas ou em determinados períodos. O que o Ítalo nesse livro está se propondo a fazer não é exatamente o contrário disso, mas ele joga muito com o tempo quando ele seleciona um cânone que para ele é um cânone afetivo, né? Aí nós já temos uma diferenciação da história da literatura, que nós deixamos de lado alguns aspectos, e ele opta por uma canonização mais afetiva, levando em consideração que desse texto, né, ele sugere que as obras escolhidas são especificamente o que para ele faz grande diferença. Como ele se fecha naquele meio do modernismo, esse roteiro literário dele, quando ele faz a seleção dos textos, fica muito mais englobado numa numa perspectiva onde o texto tem a sua importância e o texto tem a sua pluralidade. E esses textos escolhidos por ele, como ele abertamente diz, né, uns deles não tem nada demais, são os que para ele são importantes. A partir disso, né, ele faz a inserção de textos que não sejam necessariamente verbais. Ele faz a inserção do programa cultural, vamos dizer assim, o programa cultural que seria a contracultura, e ele vai trazer à tona também a questão da música, a questão do pop, como tudo isso influencia no processo cultural do Brasil, dali em diante, todos os seus desdobramentos, tendo em vista que, em uma perspectiva benjaminiana, nós podemos considerar que isso é sim um alargamento, é um esgarçamento desse cânone literário que nós temos engessado, como esse é o correto e aquele não é o tão correto assim, ou esse vale a pena e aquele outro não vale a pena, em prol de uma perspectiva muito mais plural, não só analisando o passado, mas também tentando observar o presente e a forma como esse presente ecoa no futuro e como esse presente se dissemina pelas gerações culturais posteriores.
Eu agradeço a atenção de todos, muitíssimo obrigado e uma boa noite.